Vamos estudar agora a virada. O eixo vai perder. Bruno, como? O eixo tá tão forte, o eixo dominou a Europa, o eixo dominou o Pacífico, o eixo tem possessões na África. Como que acontece essa virada? Vamos ver agora. Primeira coisa que tu tem que saber, meu querido, minha querida, é o seguinte, né? A gente tem o ano de 1941 com duas entradas importantíssimas na Guerra Mundial. É a entrada da Rússia, é a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Tanto que, para muitos historiadores, o 1941 é considerado análogo a 1917, tá? Por quê? Porque a gente tem uma virada acontecendo, né? Assim como na Primeira Guerra Mundial, com 1917 os Estados Unidos entra, né, e desequilibra a guerra, em 1941 acontece a mesma coisa. Estados Unidos e União Soviética entram e desequilibram a guerra. A única diferença é que na Primeira Guerra Mundial, né, em 1917, a Rússia sai, e aqui na Segunda Guerra Mundial, em 1941, a Rússia entra. Então, essa é a única diferença. Beleza? Junho de 1945, Operação Barbarossa. O que foi isso, Bruno? Foi só, né, na época, o maior contingente militar envolvido em uma operação militar, né, uma operação bélica contra um outro país. Foram 2 milhões de soldados nazistas marchando rumo à União Soviética. O Hitler percebe que a União Soviética é muito forte e para conquistar o mundo todo, o Hitler precisaria conquistar a União Soviética também, tá? Então o Hitler vai invadir a Rússia, invadir a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? E a Rússia, né, não vai deixar isso barato, vai entrar no conflito. Agora justificando o porquê que a Rússia, né, quis dominar a Finlândia na Guerra de Inverno. A Rússia já estava de olho que talvez o Hitler não quisesse, né, manter o Ribbentrop-Molotov, né, aquele acordo de paz entre os dois países. Beleza? Então a gente tem, né, o Hitler chegando perto de Moscou, dominando geral. O Hitler chega na Rússia, né, e as suas tropas começam a abusar das mulheres de lá. As tropas do Hitler começam a estuprar, matar, mutilar as pessoas que passavam por lá. E, óbvio, pegando todos os judeus que tinham e mandando para os campos de concentração. Uma real tristeza, uma real barbaridade que aconteceu nessa época, tá? E a gente vai ter então essas tropas do Hitler, né, as tropas nazistas, chegando perto de Moscou, né, eles passam por Leningrado, tiveram duas frentes, né, uma pelo norte, uma mais pelo sul, né, e a gente vai ter eles parando em Stalingrado, que era uma cidade que tinha 500 mil pessoas, e lá vai acontecer muita loucura que a gente vai ver mais pra frente, tá? A gente vai ter, né, aqui na América, em 1942, quando os Estados Unidos entra na guerra, a gente tem o início, né, dos países americanos todos ajudando os Estados Unidos, que tinha muita influência aqui na América, e se juntando também para batalhar contra o Hitler, né, mesmo que indiretamente muitos deles, tá? E aí a gente vai ter dois só, né, não participando dessa influência estadunidense, que era a Argentina e Chile. A Argentina era meio fascistinha, assim, né, gostava dessas coisas fascistinhas, assim. E o Chile, ele tinha um love com o Japão, tá? Então o Chile não poderia entrar na guerra, senão ele ia ter problemas com um grande parceiro econômico e político, tá? A África, né? Aqui fazendo um panorama geral, né, desse primeiro ano de virada, né? A África, ela vai estar em peso contra o eixo. Só alguns territórios isolados, a gente viu no outro mapa, né, na outra aula, a Abissínia e o norte da África, só esses territórios estão controlados pelo eixo. O resto, meu amigo, é tudo colônia, ou da França, ou da Inglaterra, né? Tem muita influência não fascista, não nazista nesses territórios, tá? E também as colônias asiáticas, elas não gostam, né, desse domínio japonês. Então a gente vai ter aí várias colônias asiáticas lutando contra, né, o nazismo e o fascismo, beleza? Então, a gente tem, né, em um ano, uma grande virada, né? Quando os Estados Unidos entram na guerra, a gente tem praticamente o mundo todo contra o eixo, né? Então aí tu pode ver esse termo, né, mundo contra eixo, em vários livros didáticos, tá? Porque realmente era assim, né? Ou você é do eixo ou você não é, né? Alguns países mantiveram uma neutralidade, como por exemplo a Argentina e Chile, mas praticamente todo o mundo, desculpa pela chuva que decidiu cair agora no meio da aula, né? Mas praticamente o mundo todo está contra o eixo, beleza? E o Brasil, Bruno? E o Brasil? O Brasil não tinha um presidente, né, meio autoritário, o Getúlio Vargas não tinha alguns nuances de fascismo? Pois então, o Brasil
ele era esperto, né? O Brasil é um país muito esperto, diplomático nessa época. Quem der mais, eu vou. Se o Hitler der mais, eu vou pro lado do Hitler. Se os Estados Unidos der mais, eu vou pro lado dos Estados Unidos. Lembrando que nessa época o Brasil estava no período de Estado Novo, né? Período onde o Getúlio Vargas, vou chegar mais perto porque eu não sei se tá o áudio, né? Por causa da chuva maluca que chegou agora. O Getúlio Vargas ele estava muito mais perto, né? Desse autoritarismo, desse totalitarismo que representava o Hitler, né? Então a gente tem, ao mesmo tempo, o Getúlio Vargas tendo muito apoio, né, dos Estados Unidos economicamente. E agora, para onde vou? Para onde vou? Os Estados Unidos, ele tinha muito interesse em fazer bases militares no Brasil. Por quê? Porque daí ele poderia ficar mais perto da África, né, principalmente do norte da África, e assim teria uma economia de gasolina, né, uma economia de dinheiro por parte dos Estados Unidos e de recursos também, né, para poder chegar na África e dominar aquela região e acabar a Segunda Guerra Mundial na África, tá? Então a gente vai ter os Estados Unidos fazendo acordos com o Brasil para fazer o trampolim da vitória, uma aproximação, né, das regiões do conflito, passando pelo Brasil e não indo direto dos Estados Unidos para a África. Então essas bases militares que os Estados Unidos iriam colocar no Brasil ficariam em Natal e Ponta dos Seixos, né, e faziam um trampolim direto para Argélia, Marrocos, Egito e Tunísia. Beleza? O que vai acontecer? Os Estados Unidos vai prometer muita coisa, tá, pro Getúlio Vargas, para tu ter mais informações sobre isso, né, para tu ter um estudo mais aprofundado do Brasil na Segunda Guerra Mundial, por favor, assista a aula de Estado Novo, que lá eu falo mais, beleza? E aí, o Getúlio Vargas vai entrar na guerra por conta de toda essa. Por conta de todos os benefícios que o nosso querido Franklin Delano Roosevelt prometeu, beleza? E aí o Brasil entra na guerra contra o Hitler. A gente vai ter alguma participação militar, tá? Mas principalmente essa questão do trampolim da vitória. Tranquilo? Vamos continuar então. As batalhas decisivas. A gente vai ter algumas batalhas muito importantes para a Segunda Guerra Mundial. Primeiramente, vamos começar na África. Na África, a gente vai ter em 1942 a Batalha de El Alamein, no Egito. Vai ser a primeira derrota nazista na África. Gente, essa batalha foi muito importante porque ela dá uma virada, né, militar na África. O nazismo perde, mas eles não vão descansar. O Afrika Korps do comandante Rommel não vai descansar, né? Eles não vão se render. Nessa batalha eles se rendem, claro, mas eles vão continuar por lá. Com o passar dos anos, é insustentável, eles acabam saindo da África, beleza? E aí, os nossos queridos amigos, os aliados contra o nazismo e o fascismo, vão recuperar o norte africano, beleza? Na Ásia, por sua vez, em 1942, a gente teve a Batalha de Midway, né? Que é uma virada contra o Japão. O Japão, que até então estava muito forte, dominando vários territórios, né? A gente vai ter, né, as tropas estadunidenses saindo do Havaí, né? E chegando em Midway, uma batalha vencida pelos aliados, mais uma, tá? E a gente vai ter essa vitória muito por conta de códigos japoneses que foram decodificados. Gente, isso aqui é muito interessante, tá? Essa questão dos códigos, né, da Putz, essa palavra é difícil. Descriptografia. Nossa, desculpa meu português. Por conta da descriptografia, né, desses códigos, muito por conta de um cara chamado Alan Turing, tá? Um dos gênios aí da computação universal, né? Recomendo fortemente vocês verem o filme O Jogo da Imitação, que filme maravilhoso, tá? Muito importante esse filme para a formação como pessoa de vocês, até questões históricas, questões de computadores mesmo, para quem gosta da área tecnológica, é muito legal esse filme, tá? Que fala bastante sobre como os aliados conseguiram decifrar o código nazista. Nessa época, o código nazista era baseado na máquina Enigma, tá? Uma máquina que fazia uma codificação, todo dia uma codificação diferente. Mas, né, toda mensagem nazista tinha uma palavrinha lá no meio, né, no fim, na real. Heil Hitler, né, Heil Hitler. E aí, com base nessa frase, eles conseguiram fazer uma máquina, né, a máquina do Alan Turing conseguia reverter o código e então, né, ter a resposta, né, quais seriam as próximas tratativas do eixo. E assim eles conseguiram, por exemplo, um avanço, né, aqui na Batalha de Midway. Eles conseguiram decodificar os códigos japoneses, tá? Os códigos japoneses não eram tão poderosos como os códigos da máquina Enigma, tá? Mas só passando esse panorama da situação dos códigos, tá? E os códigos estadunidenses, Bruno, eles não conseguiam decifrar? Não. Por quê? Porque eles nem sequer
sequer sabiam que língua era aquela. Olha só que interessante, né? Os estadunidenses vão fazer acordos e vão contratar indígenas, né? Indígenas Mojang, onde eles vão, né, falar assim, ó, vocês vão traduzir isso daqui pro estadunidense, isso daqui pro estadunidense para isso daqui. E assim a gente vai encodificar as nossas mensagens em língua Mojang, que eles nem sequer fazem ideia de que existe. Olha só que esperto que foram, né? Que espertos que foram os estadunidenses. Beleza? Enfim, África tá tranquilo, Ásia tá tranquilo, e na Europa, como é que tá? Na Europa, a Alemanha é muito forte ainda, né? E aí a gente vai ter uma conferência entre os três grandes do mundo: Churchill, Stalin e Roosevelt. Nossa, né? Esse aqui que ficou conhecido como o encontro dos três grandes do século XX, né? Aqui à esquerda, o Stalin, no meio, Franklin Delano Roosevelt, e mais à direita, o Churchill, o primeiro-ministro da Inglaterra, tá? Essa conferência ficou conhecida como Conferência de Teherã, ela que aconteceu no Oriente Médio, tá? E ela vai ser, então, uma conferência que vai decidir o seguinte: nós vamos dividir, né, todos os nossos exércitos, tá? A gente trabalha em equipe agora contra o nazismo, né? É uma foto emblemática, né, que une um socialista e dois capitalistas, né? E a gente vai se unir contra o nazismo, que é o inimigo em comum, tá? E a gente vai decidir o seguinte: uma frente vai invadir pela França, né? E outra vai ser a frente oriental. Vocês, né, União Soviética, vocês fazem o que sabem fazer de melhor aí e invadam pela direita ali, né? Pela frente oriental, a URSS. Beleza? E assim a gente vai ter que fazer os alemães dividirem o seu contingente militar. E assim a gente enfraquece eles, tá? Então essa era a grande estratégia que vai dar certo, tá? Essa estratégia vai ter êxito. Tranquilo? E aqui a gente estuda então as ofensivas. Tivemos duas, a ofensiva ocidental e a ofensiva soviética. Beleza? Primeiramente, a ofensiva soviética. A Batalha de Stalingrado, que a gente já tinha comentado, né, que o Hitler parou lá na Batalha de Stalingrado. O Hitler dominou todo o leste europeu, mas em Stalingrado, né, o Stalin ele tinha falado assim para o povo: povo, nenhum passo para trás. Você que é cidadão soviético, você tem que honrar o seu país e batalhar contra os nazistas até o último dente, tá? Até o último dente cair. E a gente vai ter então essa batalha que vai ser uma batalha muito sangrenta, tá? De 1942 a 1943. Né? Essa ordem do Stalin é conhecida como a Ordem 227, né? A ordem que o Stalin deu para o povo para não dar nenhum passo para trás, tá? E a gente vai ter, então, os soviéticos, né, batalhando com unhas e dentes. Muitos se esconderam, outros pegaram em armas, né, o povo soviético pegando em armas para lutar contra nazistas. A população soviética vai conseguir resistir, tá? Vai ser uma batalha muito intensa, né? Essa cidade, né, ela tinha 500 mil habitantes, Stalingrado tinha 500 mil habitantes no início do conflito, e vai sobrar menos de 400 pessoas. Olha só que brutal que foi, né? Mas, né, o povo vai se esconder, o povo vai se armar, vai chegar o exército soviético, vai conseguir ali ajudar a galera. 4 meses desse morticínio, pessoas morrendo todos os dias, né? Uma situação tensa, né? Bem catástrofe, que é uma guerra, né? E a gente vai ter os nazistas perdendo. Os nazistas vão se render, não conseguem mais, né, superar o exército soviético, não conseguem mais superar o povo de Stalingrado, né? Olha só que interessante. E a gente vai ter, então, os soviéticos avançando sobre a Alemanha. É a primeira derrota nazista em 1943. A primeira derrota direta, né? Lembrando que o Afrika Korps já tinha perdido, né, as batalhas lá de Al-Alamein, tá? Mas é a primeira derrota direta dos nazistas. Olha só que interessante, né? Já na frente ocidental, a gente vai ter a invasão do Marrocos, né? Usando o trampolim da vitória aqui no Brasil. Olha só que interessante, o Brasil é indiretamente participando. E a gente vai ter, então, a invasão do Marrocos, chegando ali por baixo, né? Depois dominando a Itália. E a gente vai ter também, né, em 6 de junho de 1944, o dia D. O dia D foi uma chegada, né, de vários navios americanos, ingleses, né, que estavam chegando ali pelo Oceano Atlântico, né, chegaram na França e aquele lugar, né, uma praia onde era muito fortificada por nazistas, tá, na França,
mas, né, eles vão avançando, avançando, avançando até que fazem os nazistas recuarem e eles desembarcam na França, avançando então esse contingente militar que foi o maior número de soldados da história, né? Antes a gente tinha visto, né, na Operação Barbarossa, que até então era a maior da história, aqui a gente tem o recorde sendo quebrado novamente, tá? E aí 4 milhões vão, né, atacar, né, na França e então avançar, né, para a Alemanha. A gente tem um recuo nazista e o avanço dos aliados aqui no fim da Segunda Guerra Mundial. Beleza, meus queridos? Lembrando também que em 1944 acontece a Operação Market Garden, que serviria para libertar, né, a Holanda e também a Bélgica, que estavam sob o domínio alemão. Aos poucos, a França vai se livrando dos nazistas e os Estados Unidos avançando pelo Ocidente, a Rússia avançando pelo Oriente, a Alemanha está encurralada, né? Mas isso a gente vai ver na próxima aula. Beijão!